Olá, no vídeo de hoje é uma aula bem interessante sobre a criação de um template estrutural. Pouca gente sabe fazer um template, pouca gente sabe editar um template, então eu vou fazer esse vídeo aqui em duas partes, a parte 1 e a parte 2, porque criar um template demora um certo tempo. Então essa aula você vai perceber que vai ficar um pouco longa, mas é assim mesmo para você conseguir fazer parâmetros, para você entender de criação de tabelas e a preparação do template para que ele atenda a você. Na hora de você fazer um projeto, você tem que fazer ele com tranquilidade. Então, nesse novo formato agora que eu estou fazendo no canal, eu vou trazer conteúdos com mais profundidades. Então as aulas ficam um pouco mais longas, mas vai ser melhor para o teu aprendizado aí também, tá ok? Se você gostar dessa aula e quiser que eu faça a segunda parte para dar uma aperfeiçoada ainda mais no template, eu quero que você comente, curta, compartilhe e se inscreva no canal se você não é inscrito. Então, vamos para a aula agora. Bem, então agora eu vou ensinar você a criar um template estrutural do zero. E como que faz isso e para que isso funciona? Tem duas coisas que você tem que saber fazer. Uma é personalizar o teu template e outra é criar um template, que basicamente exige quase que o mesmo conhecimento. Porque se você não souber manipular o template que você usa, é como se você trabalhasse no escritório onde você não organizou a tua mesa, você não sabe onde localizar as coisas, não sabe se movimentar. Então é importante, ou você morar numa casa que não foi você que organizou. Sempre que você precisar de alguma coisa, você não sabe onde encontrar. Né? Quando você vai na casa de visitar alguém, você tem que perguntar onde é que está o café, onde é que fica o açúcar, onde é que ficam os pratos. Então essas perguntas você faz quando você não conhece o local. E o template é a base essencial que todo mundo tem que ter para fazer um projeto. Se você quiser fazer um projeto de madeira, o teu projeto vai ser rápido ou demorado dependendo do template. O template influencia muito na agilidade do projeto. Agora eu vou falar sobre template estrutural. Eu posso fazer em outros vídeos sobre template de madeira, de arquitetura, de elétrica, de hidráulica, mas nesse agora é sobre estrutura. Então a gente faz um template para cada disciplina, tá certo? Essa aula aqui possivelmente é uma aula que vai ficar demorada. Se eu ver que ela vai ser demorada, então ela vai estar nomeada como template estrutural parte 1. Aí eu vou fazer a segunda parte. Eu vou fazer a parte 2 se eu ver que vocês gostaram da aula, se tiver curtido, se você comentar, professor, eu vou querer a parte 2. Aí eu vou gravar a parte 2, tá bem? Porque isso aqui, para fazer um template, é bastante coisa que a gente tem que fazer ao longo da aula, você vai observar. Vamos lá. Sempre que você inicia um novo projeto, você inicia a partir de um template. O Revit te dá alguns templates. Quando você instala ele, aparecem uns templates padrões do Revit, de arquitetura, de elétrica, hidráulica, construção, mecânica, tem um monte de template. E você pode iniciar. Aqui eu posso remover, olha só, eu poderia remover o template de arquitetura aqui, deixar só esse aqui. Ó. Esse aqui é o template padrão do Revit. Aonde que estão os templates padrões do Revit? Tem um template estrutural no Revit? Tem. Vamos carregar ele. Para você inserir um template, sempre que você iniciar aqui novo projeto, tem diferença. Ó. Quando eu inicio um novo projeto, eu estou iniciando um template para eu fazer um arquivo de projeto. Quando eu salvo, quando eu clico aqui em modelo, inicio o template na opção modelo, só vai conseguir salvar esse arquivo como arquivo de template, que a extensão é RTE. Então, se você marcar aqui, é quando você quer fazer uma alteração no template ou criar um template novo a partir desse. Isso aqui seria um outro vídeo que eu faria para você. Mas, mesmo aqui na opção de projeto, eu tenho como criar template. Então tá, mas eu não vou iniciar, vamos cancelar. Eu vou mostrar onde que ficam os templates. Então, em arquivo, opções, locais de arquivo. Aqui, então, eu iniciei o template default, né, brasileiro aqui, que é na pasta do Revit. Está na pasta Disco C, Programa Data, Autodesk, RVT 2025, uma pasta chamada Templates. E aqui tem o template de arquitetura. Se eu remover ele, aqui eu posso mudar a ordem deles e posso também remover um template. Sempre tem que ter um. Esse último aqui eu não consigo remover. Tá? Então, olha só. E se eu quiser inserir o template estrutural aqui, padrão do Revit, que você usa ele como base para você iniciar os templates que você quiser construir. Então, você vai aqui mais... E aqui, ó, nessa pasta, Programa Data, Autodesk, RVT
Depende da versão. Se você estiver na versão 24, vai ser RVT 24. Se você estiver na versão 23, vai ser RVT 23. É tudo igual, mesmo caminho. Templates. Na pasta template vai ter vários outros idiomas aqui. E tem uma pasta português. Ó. Aqui tem construção, ó, elétrica, mecânica. Esse aqui default, que está carregado. Plumbing, que seria tubulações. Precast, seria pré-moldado. Estrutural análise, sistemas. Estrutural, vamos usar esse aqui, ó, como base. Mando abrir. Ele está aqui. Eu posso deixar ele como primeiro na lista. Então, ok. Agora, sempre que eu iniciar um novo projeto, eu posso iniciar com base nesse template estrutural. Se eu quiser, eu posso vir em arquivo, opções, e modificar aqui, ó, locais de arquivo, o nome aqui, ó. Aqui eu posso apagar, mesmo que o arquivo tenha, ele está buscando o local, ó, template, ó, ou melhor dizendo, só estrutural. Vamos fazer assim, ó. Estrutural. Ok, só mudei o nome ali, ó. Não renomeei o arquivo original. Quando eu for em arquivo, novo, projeto, eu posso iniciar o template estrutural. Se eu quisesse iniciar o outro, esse aqui também eu posso renomear para arquitetura. Vamos iniciar o estrutural. Ok. Ele carregou aqui o template. Na vista aqui no React 25 eu posso mudar o tema para claro ou para escuro. Eu prefiro trabalhar escuro às vezes. Então aqui nesse template estrutural, padrão do Revit, eu faço as adaptações, as alterações para que ele se torne o meu template. A primeira coisa que você faz, quer ver? Eu vou pegar um comando WA aqui, fazer uma parede só para você ver aqui. Ó. Aqui não está mostrando nada. Por que será que não está mostrando nada? Vamos descobrir. Ó. Porque às vezes nessa vista, comando VG pode estar desativado. Como é um template estrutural, e eu mandei fazer uma parede, ele pode estar desativado parede. Não é o caso. Não é o caso. Então existe outra possibilidade. Aqui você tem uma disciplina chamada estrutural. E ela só está configurada para exibir estrutura. Eu mudo para coordenação, aí ele vai passar a exibir. Ok. Segundo ponto, você não sabe se a tua cota aqui, ó, se ela está em metro, centímetro, me parece que está em milímetro. Ok? E você não quer que o teu template apareça em milímetros, você quer que ele apareça em centímetros ou metro. Comando UN, aqui você vai configurar as unidades que você quer trabalhar. Unidade de comprimento está milímetros, você vai mudar, pode utilizar metros e centímetros, aí ele vai cotar medidas menores que 1 metro em centímetro e medidas maiores que 1 metro em metro. Pode ser assim. Aí, olha, o que ele vai fazer? Aqui, menor que 1 metro, cota em centímetro, maior que 1 metro, cota em metro, 19,80. Pode ser assim. Se você quiser trabalhar só em centímetro, é só mudar lá só para centímetro. Então, essa já é uma primeira coisa que você faz, a configuração da unidade. A escala preferencial que você quer trabalhar também, você já deixa. Eu quero trabalho 1 para 50 ou 1 para 100. Vamos supor que seja 1 para 50. Vamos deixar assim. Esse é o primeiro ponto, mas não é arquitetura, né? É estrutural. Quando você deixa aqui a disciplina coordenação, você consegue exibir elementos de arquitetura e de estrutura. Quando eu mudo aqui só para estrutural, ele vai mostrar só elementos estruturais. Ok? Vamos deixar assim. Agora veja, outra coisa. Aqui nós temos as plantas estruturais, nível 1, e tem o nível 1 analítico. A gente usa o analítico para enviar para o robot estrutural. Tem o nível 2 e o nível 2 analítico. Se você quiser, você pode tirar essas vistas e depois pode recriar. No 3D, eu tenho o 3D modelo analítico. Tá? Não tenho a vista 3D normal. Agora, se eu só clico aqui, ó, mando exibir, ó, ele acabou de criar um 3D. Ok? Está criado. O modelo 3D, sempre que você exclui, você pode excluir. Ele sempre vai ter o 3D. Do momento que você clicou aqui, ele vai criar a vista 3D. Aí por que aqui não aparece nada? Por causa da disciplina, que está como estrutural. Se eu mudo para coordenação, ele aparece. Se eu mudo o estilo da vista, ele vai aparecer. Então vamos deixar como estrutural nesse primeiro momento. Ok? E aqui nós temos o nível. Vou apagar agora. Vamos começar então
A primeira coisa que nós fizemos foi unidades. O que você quer fazer? Você quer lançar, vamos começar por pilares. Se eu pego o comando CL, eu tenho aqui coluna de aço e tenho concreto retangular. Aqui eu tenho 3 medidas. Eu posso pegar o primeiro, vou colocar um pilar aqui. Vou exibir no 3D, ó. Tá aqui ele, ó. Tá certo? O que eu quero? A primeira coisa, eu vou mudar esse nome, ó, editar. Aqui eu posso renomear. Então, ao invés de 300 por 450 milímetros, vou colocar 30 por 45. Aqui a medida está de acordo com o que eu coloquei na minha configuração de unidades. Se eu quisesse que aparecesse em centímetro, às vezes você prefere assim, é só mudar aqui comando N, deixar aqui comprimento para trabalhar tudo em centímetros. Aí você tá aqui, você coloca casas decimais, se você quiser, unidades, ó. Aí quando você entra na configuração, editar tipo, você aparece aqui em centímetro. Aqui, ó, B, 30 por 45. Ok? Agora, se eu quiser criar um pilar, aqui está na família de concreto retangular, que eu poderia duplicar e criar outro também, salvar como outra família. Eu vou duplicar e vou fazer um pilar de 15 por 30. Ó, dupliquei, porque eu mantenho o original. E aqui eu mudo para 30 e aqui para 15. Aplicar, ok. Então na minha lista de pilares agora, ó, que tinha só um, eu renomeei aquele um e criei mais um. Esse outro aqui também você pode editar e renomear para ficar igual, ó, 45 por 60. Quando eu salvar o template, isso vai estar por padrão aqui. Então eu posso ter todos os pilares aqui. Olha, eu quero pegar esse aqui, editar, duplicar, vou fazer um pilar de 14 por 25. Opa, 25. Ou 26. 14 por 26. Aí você muda aqui, ó, 26 e 14. E você vai tendo os pilares aqui. Então, o que acontece? Você senta um tempo e cria todos os pilares retangulares que você precisa. Ok? Esse daqui, ó, você pode simplesmente renomear, até mudar a dimensão. Então, vou renomear, vou fazer um pilar de 20 por 20, ó, 20 por 20. Renomeei. Aqui eu mudo 20 por 20. Aplicar OK. Então, eu passei a ter agora, quando eu seleciono um pilar, ou quando eu for carregar, isso aqui já vai aparecer pronto. Então, você pode ter todos os pilares listados. Ponto. Essa é a primeira questão. Ok? Se você quiser colocar um título antes, pilar, P, alguma coisa, pode ser. Então, eu poderia pegar o comando CL, que é o comando coluna, e colocar mais pilares. Estou colocando aqui, ó, vários. Posso alterar a dimensão de algum. Olha aí, ó. Colocar a dimensão que eu quiser. Então, eu tenho pilares diferentes. Só que esses pilares aqui, para você ter um template efetivo, eles têm que ser quantificáveis. Quer dizer, você vai ter que ter uma tabela, onde essa tabela me mostre tudo o que eu quero saber sobre esse pilar. O que você pode querer saber sobre um pilar? Eu posso querer saber o nome dele, eu posso querer saber o volume de concreto dele, eu posso saber o custo dele com concreto, eu posso saber aonde que ele nasce, aonde que ele termina. São várias informações. Eu posso querer saber quanto de areia, quanto de cimento, quanto de pedra vai para eu construir ele. Todas as informações, elas vão... Eu posso saber forma também, fechamento, qualquer área. Todas as informações, elas têm que constar automaticamente. Quando você colocou pilar, tem que aparecer na tabela. Só que você não tem uma tabela. Você não tem uma tabela, você tem que criar. E vamos começar a criar então. Vamos aqui no menu Vista, a gente vai criar a primeira tabela, que é para ele quantificar o nosso template. Ó, novo tabela de quantidades. Essa tabela nós vamos pegar somente, aqui tem, ó, poder estar ativo, estrutura e mecânica. Você deixa só a estrutura, que é o que você quer.
Você está fazendo uma tabela para a estrutura. Deixa aparecer só a estrutura. Às vezes você poderia estar procurando algum elemento e às vezes aqui está marcado só a arquitetura e você não acha. Então é bom que você deixe a estrutura. E aí você tem aqui ó, alguns itens aqui, você pode pesquisar. Ó, temos pilares estruturais. Nome da tabela, tabela de pilares estruturais. Você pode dar o nome que você quiser. Tá? Ok? Pilares estruturais, ok. Tá aí. O que eu quero colocar de informação nessa tabela? Vamos começar. Aqui nós queremos colocar, quer colocar a informação do comprimento da peça? Vamos ver o que aparece. Aqui a ordem, depois eu organizo, tá? O custo, ótimo. Eu quero colocar, o que mais que eu posso querer colocar? Família. Família e tipo, só para você entender. Marca. Marca é um campo que a gente usa para informação de modelo, de nome. Modelo. Ou também nível base. Nível superior que você pode mudar. Início, fim, inicia, nasce, morre, né? Você pode mudar para esses nomes. O que mais que eu posso querer aqui? Volume. Volume. Ok, vamos colocar essas informações. Se você dá um ok, ele vai gerar uma tabela para você aqui, ó, o comprimento, quer dizer, o tamanho do pilar. Tá? Se eu pego um pilar desses aqui qualquer, e aqui, ó, quando seleciona um pilar desse aqui, ó, todo pilar que se seleciona, ele nasce num ponto e morre no outro ponto. Se você muda aqui, ó, ou você diz que ele, além do nível 2, ele aumenta, ele passa, sei lá, 200 centímetros. Aplicar. Ok? Na tabela de pilar, você vai ter aqui um pilar com 5 metros. Que você, ao selecionar na tabela, olha só, presta atenção. Eu vou pegar o 3D, vou dar o comando WT. Olha aqui, ó, quando você seleciona na tabela, ele seleciona lá no 3D. Eu poderia alterar o pilar aqui. Se eu tenho a dimensão dele aqui, ó, eu posso alterar na tabela, não preciso alterar na vista. Aonde que eu alterar aqui, seja em planta, seja no 3D ou seja em tabela, ele vai modificar. Eu posso mudar aonde que ele nasce. Todas as informações que eu quiser eu posso alterar. O nível que ele nasce, o nível que ele morre. Né? Então, informações assim que eu consigo modificar. Agora, vamos sair aqui desse nível aqui, vamos deixar aqui. Ó. Na tabela, nós temos, para eu sair eu dou o comando TW, eu volto para ter uma única vista. Ó. WT ele exibe duas. Essa tabela aqui, eu não tenho informação do nome do pilar. O nome do pilar, eu quero que ele vá no campo marca ou no campo modelo, se você quiser utilizar. O campo marca, ele é um campo que quando você seleciona o pilar, então devido à posição dele, você vai dar um nome para o pilar. Então ele vai estar na posição P1, P2, P3. Então vamos chamar de P1, ó, esse aqui. Ó. Vamos chamar esse aqui de P2, marca. Ah, professor, não tem um plugin para eu renomear? Tem plugin que faz isso, mas precisa para renomear aí poucos pilares? P3, P4, ó, P5, não importa aqui, ó, só estou fazendo para exemplo, né? P5, P6, P6, ó. Então eu renomeei os pilares, então nós temos todos eles com nome. Agora você vai perceber que aqui no campo marca, aparece aqui P1, P2, P3. E eu quero que esse campo seja o primeiro. Então você vai editar campos. E o campo marca, nós vamos subir ele por primeiro. Ó, se eu faço OK, aparece. Agora você pode dizer, aqui nós temos a família. Qual que é a informação do pilar que traz a dimensão dele? Vamos ver aqui, ó. Editar. Qual que é o tipo, ó, 15 por 30. Então, ao invés de ter essa informação aqui na tabela, uma informação chamada comprimento, se você quiser deixar aqui o comprimento, e remover família e tipo, você pode remover. Família e tipo é um campo que ele mostra assim, mostra inteira a família e o tipo. E eu quero que apareça só o tipo agora. Vamos editar campos. Família e tipo eu vou remover e vou inserir o campo tipo. Cadê? Tipo.
Só que ele vai ser o segundo campo. Então depois vai ter P1, dimensão dele. O comprimento vai ficar por terceiro. Modelo não vou utilizar. Nível base superior, volume. Vamos deixar assim, ó. Então agora ficou assim a tabela. Esses nomes aqui, ó, você pode mudar, tá? Como marca, você pode colocar nome. Nome. Dimensão. Ou medidas. Ou B vezes H. Ok? Comprimento. Aqui você altera todas as informações. Custo. Custo não tem nada. O que é o campo custo no pilar? Vamos dar o comando WT para exibir as duas telas para você ver. Cada pilar, quando eles são com a mesma dimensão, aqui, ó, esse aqui, por exemplo, ó, vamos pegar esse aqui, não, um que seja esse aqui, ó. Quando ele tem a mesma dimensão, se eu venho no campo custo dele, aqui, ó, aqui tem campo custo? Não tem. Tem aqui, ó, editar tipo, aqui tem um campo custo. Aqui você vai colocar o custo do concreto por metro cúbico. Vamos pensar que você gastou R$500 no metro cúbico de concreto. Aplicar, ok. Esse valor, ele já foi aqui, ó. Ele é inserido nos pilares que são iguais. Então, os pilares que são diferentes, você pode até lançar aqui, ó. Ah, vou lançar aqui 500, ó. Ele vai alterar os outros que são iguais, ó, tá vendo? Porque você pode estar concretando um pilar, imagine que você concretou uma leva no momento e outros no outro você pegou um preço diferente, você pode lançar, mas vamos pensar que para o orçamento você pegou todos eles com o mesmo preço, R$500. Está saindo o custo do metro cúbico de concreto para o pilar. Se você quer que esse campo apareça na tabela, quando você editar campos, você deixa ele como visível, mas aqui você pode formatar o campo custo e ativar ele como campo oculto. Se você coloca ele como campo oculto, ele não aparece mais aqui na tabela. Ele é quantificável, eu posso ver o valor do pilar, mas eu não tenho ele aqui na tabela aparecendo. Por quê? Porque às vezes você quer saber o custo do pilar. Quer ver? Vamos editar e vamos criar um novo parâmetro agora. O parâmetro custo está aqui, ó, só que ele não aparece na tabela. Se você puxar para a folha de impressão, não vai aparecer. Eu vou criar um campo que ele pegue o volume de concreto, multiplique pelo custo e me dê o custo do pilar. Então eu vou clicar aqui, ó, adicionar um parâmetro calculado, vou chamar de custo do pilar. Custo do pilar. Que você pode usar outro valor. Esse parâmetro calculado é um parâmetro que você tem que inserir uma fórmula nele. Então veja, eu peguei o parâmetro custo do pilar, tá, que eu estou criando. Ele vai ser uma disciplina comum. A unidade, o tipo vai ser moeda, ok? A fórmula vai ser o volume multiplicado, que é o asterisco aqui, multiplicado pelo custo. Qual que é o custo? O custo de metro cúbico, lá que está R$500. Se você der OK, você vai perceber que vai dar erro, unidades inconsistentes, porque essa unidade do volume é uma unidade de metro cúbico. Metro cúbico você não multiplica por custo, porque ele não tem como fazer. Você tem que anular a unidade metro cúbico que tem na unidade volume. Então, o volume aqui, você tem 1, depois do 1 tem metro cúbico. Então, você tem que eliminar o símbolo metro cúbico. Então, você tem que dividir por 1 metro cúbico. Divide por 1m elevado ao 3. Ok? Fecha parênteses. Então, aqui agora, o volume, se eu tenho uma unidade de volume, ele passa a ser uma unidade normal, que eu posso multiplicar por custo. Perfeito? Entendido isso? Se fosse área, eu ia multiplicar, ia dividir por 1 metro quadrado. E assim por diante. Ou se fosse 1 metro, ia dividir por 1. Se a unidade fosse comprimento, ia dividir por 1 metro. Para ele anular a unidade metro. Ok? Agora ele aceita. Dessa forma, dou OK, ele vai aparecer aqui o valor. Ó. Aqui é o custo do pilar. Então, o pilar está custando isso aqui. No campo aqui, unidade ainda, ó, formatação, você tem o campo custo do pilar, que você pode mudar o formato do campo e, como é moeda, você pode adicionar um símbolo. Aqui ele não tem o símbolo R cifrão aqui, ó. Você coloca um cifrão aqui apenas para dizer que é valor. Não vai achar que é dólar, né? Se você quiser, pode até colocar uma unidade antes ali. Mas, ó, dizer que é dinheiro.
Essa configuração de unidades também, tudo é aqui em editar campos. Então, você pode configurar na formatação, por exemplo, que eu quero, ó, o custo do pilar está alinhado para a esquerda. Custo do pilar, eu quero que ele alinhe para a direita. Se você quiser que tudo alinhe para a direita, você faz assim, ele vai alinhar para o outro lado. Perfeito? Ok. Esse é um ponto. Vamos dar o comando TW. Então, aqui, ó, nós temos o nome dos pilares feito. Se você quer modificar alguma coisa quanto a campo, a cores de... Aqui você tem bordas, que você pode sombreado. Você pode mudar aqui. Eu quero fazer um preenchimento diferente. Ó, mudar aqui um sombreado na tabela, para que fique na cor que você queira. E pode mudar a fonte também, ó, a cor que você queira. Se você quiser alterar, estou fazendo aqui alguns aqui só para exemplificar, tá? Depois você pratica aí negrito, ó. Então você pode mudar a cor, mudar o título, pilares, ó. Só pilares, pilares de concreto. Se você tiver outros tipos, né? Pode ter pilares de aço, pilares de concreto. E aí você vai lançando tudo que você fizer, automaticamente vai aparecer aqui, tá? Olha, eu não quero que apareça o nível que nasce, né? Nível superior. Você pode mudar aqui, nasce. Opa, nasce. Aqui morre. Entende? Projeto pilar que nasce, pilar que morre. Aí, ó, nasce no nível 1, morre no nível 2. Ok? Então você tem essas informações. Aqui, só que aqui ele não bate muito, porque aqui ele passa, né? Então não vai bater muito porque eu estiquei. Aqui eu estou relacionando a nível. Então aqui você tem que entender que ele passa. Então tem que criar um parâmetro para quantificar isso. Agora, se eu quero quantificar, ter aqui nessa mesma tabela, que ele me quantifique quantidade de pedra, quantidade de areia, quantidade de água, fator água-cimento, né? Se quiser lançar aqui, você pode lançar também essas informações. Para quando você vai fazer em obra, porque daí você vai ter o quantitativo, que nem aqui o custo de pilar. Como que aparece o custo total aqui embaixo? Todos os parâmetros, ó, editar, campos, você tem que vir aqui na formatação, custo do pilar, e ativar calcular os totais. Ativando calcular os totais, aqui embaixo vai mostrar o total. Não apareceu? Custo do pilar. Vamos de novo, editar campos, esse aqui eu esqueci. Formatação, custo do pilar. Tem um campo aqui que não está mostrando. Quer ver? Filtro, classificar, agrupar. Aqui, ó. Total geral, que tem que aparecer também. Aí aparece. Tá vendo aqui? Ó? Agora tem o custo do pilar. Então, o custo dos elementos vai aparecer se você ativar. Tem que estar ativado para exibir. Itemizar, ele coloca os elementos, quando tem elementos iguais, que nem vamos pensar aqui, eu tenho dois pilares iguais aqui, ó, 30 por 45, tá vendo? 15 por 30, temos aqui, ó, 30 por 45, tem 3. Ó, P6, P5 e P3. Se eu desativar o itemizar, editar campos, então classificar e agrupar, ó, itemizar, ele vai agrupar tudo. Mas como é que sumiu aqui, ó? Então, saber se movimentar aqui é importante. Ele não tem nenhuma classificação aqui, ó. Eu vou mandar classificar por marca, tá? Marca, ó. Ele vai classificar por marca. Agora, se eu mando classificar por B vezes H, né? Editar campos. Vamos lá. Classificar por... onde é que está? Tipo. B vezes H é o campo tipo. Olha aí, ó. Ele agrupa os que são iguais. Então, aqui, ó, ele vai colocar, manter a somatória, o 30 por 45. Se eu quisesse ter um campo de quantidade, contagem, ó, vou colocar aqui no final, só para você ver. Ó. Ele vai dizer quantos que tem. Ó. Tem 3. E aí você pode editar campos e movimentar ele para você ter ele lá numa posição que você quer. Ó. Vamos deixar ela depois do tipo. Ó. Tá vendo aqui? Ó? 30 por 45 tem 3. Ok?
O comprimento, por que ele mostra varia? Porque você tem comprimentos diferentes, ok? Por que aqui o nome também não aparece, aqui aparece P1 e aqui varia? Porque tem nomes diferentes, ele não tem como colocar todos os nomes, né? Qual que ele vai escolher? Então tá varia, aqui os nomes estão variando. Porque você tem 3 com nomes diferentes, então são nomes variados. Por isso que ele mostra assim. Se você quer que apareça individualmente, olha aqui o custo 742. Então ele somou os 3. Se eu vou em editar campos e desmarco, classificar, agrupar, marco itemizar novamente, ele vai separar. Daí ele consegue, porque os nomes são individuais agora. Aqui você perceba que a coluna não está alinhada, agrupada por nome. Então, se você quiser organizar, classificar, você pode abrir aqui ou vir direto aqui, classificar, agrupar. Eu posso classificar o primeiro campo que eu quero, que é o nome. Qual que é o nome? A marca. Ok? E aí você classifica na ordem crescente ou decrescente. Você escolhe. Perfeito? Você pode inserir um filtro. Tá? Um filtro. Por exemplo, imagine que eu coloque essa tabela aqui, é uma tabela de pilar, mas às vezes você pode querer filtrar que apareça apenas um determinado elemento, uma determinada medida de pilar. Então, como que eu poderia fazer? Aqui eu tenho filtro. Ó. O que eu poderia filtrar por qual campo? O que eu poderia utilizar aqui? Vamos pensar aqui. Marca, tipo. Vou colocar tipo. Eu quero que nesse campo aqui apareça só os pilares que forem 15 por 45, ó, 30 por 45. Esse é um critério. Vai mostrar só isso. Então eu posso ativar o filtro e dizer, olha, eu quero que apareça pilar que não é igual a 30 por 45. Ele vai mostrar os outros menos o 30 por 45. E essas tabelas, se você quisesse ter 2 tabelas diferentes, uma forma simples de você ter isso é assim, ó, duplicar. Você duplica a tabela, ela traz os mesmos parâmetros, você renomeia ela. Você renomeia essa tabela aqui, dá o nome que você quiser, ó, nomeou com pilar de concreto copiado 1. Então imagine que eu quero ter essa tabela, essa aqui, tá? As duas estão iguais. Mas nessa aqui, ó, que eu estou agora, eu quero colocar um filtro, colocar que apareça 30 por 45. Ó. É igual 30 por 45. Então agora eu tenho as duas tabelas, tenho os mesmos parâmetros, só que elas estão exibindo elementos diferentes. Opa, como é que não? Agora sim, achei que estava abrindo a mesa, Pilares de concreto está mostrando os pilares de 20 por 20, 15 por 30 e 15 por 30. No outro, está mostrando, tem que dar 2 cliques. Ou clicar aqui em cima é melhor para navegar. Ó. Tá vendo? Porque eles têm configurações diferentes. Assim vale também, você pode configurar para exibir os pilares. Se eu lançar um pilar, se eu lançar mais pilares aqui, ó, CL, ó, colocar 1, 2, 3, 4. 4 pilares. Na tabela pilares de concreto, aqui está mostrando para mostrar os pilares 30 por 45, aqui está mostrando para mostrar todos. Aqueles que não estão nomeados, eles estão aqui. Ó. Eu posso colocar o nome aqui. Tá? Então, olha só. Comando WT, só para você enxergar. Ó, não está nomeado. Aqui, quando seleciono, ele ativa lá, azul, qual que é o pilar. Então, eu poderia escrever aqui, ó. Vamos chamar de P7. P7. Dou um clique fora aqui, já está nomeado. Já coloquei embaixo, P7. E esse passou a ser o P7. Então, eu posso nomear na tabela. Entende? Agora, veja. Se eu quisesse que na minha tabela aqui, os pilares que não estão nomeados não aparecessem, eu posso configurar o filtro. Então, você tem essa opção de filtro. Tem mais algumas coisas que aqui eu tenho que clicar na tabela. Estou clicando lá na vista. Ó. Filtro. Eu venho aqui. É um filtro. Agora, qual que é o filtro que eu vou colocar? Nome, que é o campo marca. É igual ou, vamos pensar que eu quero um que não contém
ou contém, vamos colocar contém, essa primeira, contém P. Contém P no nome. Ó, tudo que tem P, P1, P2, então todos que estão nomeados. Esse é um filtro. Se eu venho aqui e digo, olha, contém P, eu coloco não contém P, quer dizer, ele vai colocar todos os pilares aqui que não tem P no nome. Quer dizer, os pilares que não estão nomeados. Tá entendendo? Então o filtro serve para isso, te dar um controle. Ok? A questão de você criar parâmetros calculados, ele é interessante. Vamos apagar esse campo aqui agora. Essa tabela. Então você pode apagar. E quando você tiver feito ela, e você tiver feito uma folha, vamos pensar aqui uma folha de projeto, vou pegar um A1 aqui, ó. Inclusive ele está mostrando o A1, eu posso carregar outras folhas no template, para que quando eu iniciar já tenha a folha com o meu carimbo, com as minhas informações. Então se eu pegar uma folha aqui, ó, uma tabela e puxar aqui, ó, estiver o projeto, estiver a tabela aqui configurada com as cores, viu que eu coloquei só algumas para explicar, né? Mas se eu arrumo que nem aqui, essa aqui, ó, tudo que você altera aqui, então aqui tem filtro, né? Eu vou remover, vou deixar nenhum, ele vai aparecer tudo aqui agora, não tem filtro. Então tá mostrando tudo, mostra tudo aqui, ó. E aqui você organiza no teu projeto a tabela. Essa é a primeira tabela que eu coloquei. Então essa tabela aqui, ela vai estar configurada no meu template, tá? Vai estar configurada no meu template. Mas como que eu salvo e sei que isso aqui é o meu template agora? Ok? Vou fechar aqui a tabela, vou fechar a folha, que eu não nomeei. O projeto está lá. Vou aqui no nível 1, vou apagar todos os pilares que eu fiz, ó. Tudo que eu desenhei, deleto. Vou na tabela, até poder ter deixado aberta, pilar de concreto, ela não vai constar nada, não tem nada. Mesmo que eu vá na vista de folhas aqui, que eu puxei ali, ó, a folha não nomeada, parece só o título da tabela, mas sem nada. E aqui você organiza aqui mesmo, ó, você pode ampliar aqui quando ficar desorganizadinho, tá vendo? Custo de pilar, você pode arrumar aqui, mudar o nome lá e ir ajustando. Ok. Eu posso deixar fora da folha e vamos salvar o template, só para você ver. Eu vou deixar no nível 1, assim. Aqui, ó, arquivo. Eu iniciei um projeto, então quando eu inicio o projeto, eu tenho a opção de salvar como projeto, eu estaria salvando um projeto, ou como modelo. Modelo eu estou criando um template. Na pasta portuguesa, aquela pasta padrão do Revit, eu vou criar aqui um template estrutural. Eu sugiro que você faça template estrutural 2025. Sugiro que você faça template numa versão anterior ao Revit que você usa, ou duas versões, porque aí você pode compartilhar com algum amigo que tem versão, ok? Eu geralmente faço na versão inferior para os meus alunos, mas quando é só para você mesmo, tá? Você pode fazer na versão que você usa. Veja, agora eu vou fechar aqui. Se eu for em arquivo, opções, locais de arquivo, eu vou no sinalzinho de mais e vou buscar o template estrutural 2025. Esse aqui, que é o padrão do Revit, posso até eliminar. E vou deixar esse aqui por primeiro agora. Tá? Então agora quando for em arquivo novo, projeto, eu já tenho um template iniciado, um template que eu comecei a preparar ele. Ó. Qual que é a vantagem desse template? Ele já tem uma tabela pelo menos. Ó. Tem uma tabela. Ok? WT, vamos deixar duas vistas. Essa tabela é de pilares. Então, se eu coloco pilar aqui no projeto, ó, automaticamente ele está quantificando meus pilares ali. Ó. Estou colocando, ele está me dando tudo que eu programei para ele me dar de informação. O custo com pilar. Olha, mas eu estou fazendo, se você não quer que apareça o campo custo, ou se você quer que apareça o campo, até para saber se está batendo com o valor que está pagando de concreto, você pode alterar aqui na formatação do campo. Cadê o campo custo aqui? Ó? Ele está como oculto, né? Você pode deixar visível para você poder alterar aqui. Olha, eu vou pagar R$550 no metro cúbico. Você pode alterar na tabela diretamente. Ele vai alterar os valores. Então, uma vez que você estiver lançando um sobrado, uma casa,
seja qual estrutura for, você fez qualquer alteração aqui, olha aqui, R$706 esses pilares. Se eu mudo um pilar desse aqui, ó, para uma outra dimensão, vamos duplicar esse aqui, ó. Duplicar, vamos fazer um pilar de prédio aqui, ó. 35 por 80. Ok? Então vamos fazer aqui, ó, 35 por 80. Pensando que tivesse um pilar nessa dimensão aqui, ó. Olha lá. Vai aparecer ali, ó. Mas por que não apareceu o custo? Reduziu. Por quê? Porque como é uma dimensão diferente, esse pilar não está aqui o valor do concreto dele. Você tem que lançar. Então apareceu o campo vazio, você lança. Ó. Vamos supor que seja 500 ainda. Ó, ok, ele vai dizer que se tiver outro com essa dimensão, ele vai atribuir esse valor. Olha lá, esse pilar aqui, que está a dimensão ali, ó, 30 por 80, que é esse aqui. Você navega aqui e você vê o preço, R$380 de concreto. Que você, se você quiser alterar a dimensão dele, tá vendo aqui na vista? Esse pilar aqui. Se eu quero mudar a dimensão dele aqui na tabela, ó, eu altero na tabela, ele altera no 3D, na planta, em tudo. Então você tem esse controle fazendo isso. Nós criamos uma tabela de pilares. Olha, professor, mas eu queria fazer, eu trabalho muito com obras locais, eu faço muito usando bitoneira. Hoje em dia, às vezes pilar que vai pouco concreto numa obra, o pessoal faz na bitoneira. Ou chama ali, quando é grande, né, chama o caminhão, vem concreto, que eu acho mais recomendável, que você tem um controle melhor da qualidade do concreto. Mas ainda tem gente que usa bitoneira. O cara quer saber, poxa, quanto de... Aqui, quando você está dizendo custo do concreto, já é o concreto com tudo, é concreto pronto. Agora, se você vai fazer na obra, você tem que considerar tudo que você vai gastar. Você vai gastar água, se você paga água, você vai gastar pedra, areia, cimento, funcionário para fazer, então tem tudo um serviço. Se você quer quantificar areia, pedra, é só você multiplicar o volume pela quanto por cento que você coloca de pedra. Quanto que você coloca de pedra? Num metro cúbico de concreto, quanto que vai de pedra? Ah, vai 0,7. Então vou colocar 0,7. Multiplica o volume por 0,7, você vai ter. Como que seria isso? Eu vou fazer só exemplo só para você ver. Pode ser 0,6. Ah, areia, vai 0,6. Então eu quero criar um campo chamado areia. Vamos criar aqui, ó. Dá até para clicar, deixa eu fechar isso. Então, vou dar o comando TW. Vou clicar aqui. Se eu estou aqui e dou o comando WT, ó, ele até escreveu, ele já fez um. Ele não vai. Eu tenho que estar numa vista de desenho para ele navegar através do comando WT. Olha, eu quero ter um campo aqui de areia, volume de areia. Então vamos editar campos. Vamos criar um campo calculado. Por que eu crio um campo calculado? Porque é um parâmetro que ele pega o volume de concreto e multiplica pelo um percentual que se diz que vai ter de areia. Então vamos colocar aqui volume de areia. Exemplo, né? Então vamos colocar aqui qual que vai ser a unidade. Se você quiser colocar volume, a unidade, qual que é a fórmula que eu vou utilizar? É o volume, que é o volume de concreto, multiplicado. Veja, agora não preciso dividir por nada, porque o resultado que eu quero é em volume, multiplicado por 0,6. 0,6. Ok? Tá aí, ok. Então você tem aqui, ó 0,20, e aqui você pode ter o total, editar campos, quando você quiser que ele some, né? Volume de areia, ó. Tem que colocar calcular os totais, para ele te dar aqui embaixo total. 0,85 metro cúbico de areia para esse volume. Ah, mas qual que é o volume? Se você quiser colocar um total aqui, você manda exibir. Todos os campos que tem aqui, ó, que nós temos o campo volume, ele está oculto. Eu queria que aparecesse. Então eu quero calcular os totais no campo volume. Está aqui, ó, estava aparecendo, achei que estava oculto. 1,41 metro cúbico de concreto, tá? 0,85 de areia. Aí, se você quiser saber o custo, bastaria multiplicar pelo valor, né? Cria um parâmetro calculado que pega o volume de areia vezes o preço. Tá entendido? Volume de areia, editar campos. Vamos criar um novo campo aqui, ó. Depois do campo volume de areia, vou criar um novo, né, preço. Custo areia, ó.
custo areia. Opa, custo areia. O custo vai ser moeda. Então, eu vou pegar o campo, volume de areia, que é em metro cúbico. Eu vou ter que dividir por 1 metro cúbico. Divide, barra, 1m3. Divide por 1 metro cúbico e multiplica pelo custo. Aí você pode criar um campo que tem o custo da areia ou já colocar aqui na forma direto. A areia não é um preço que está se alterando tanto. Vamos pensar que eu vou pagar 130 reais o metro cúbico, vezes 130. Você pode colocar na fórmula aqui. Quando precisar, você altera aqui. Então vai ser o volume vezes 130. Aí você pode formatar também, custo da areia aqui, ó, formato do campo, para colocar moeda e colocar um símbolo. Aí você vai... e também pode quantificar os totais, né? Formatação, custo de areia, calcular os totais para aparecer o total. Então aqui, ó. Aí depois, o campo que você não quiser que apareça lá na folha, eu não quero que apareça aqui, ó. Você pode vir aqui mesmo e ocultar o campo, ó. Posso vir aqui e ocultar. Para desocultar, você pode exibir todos ou pode vir aqui em formatação e ativar para... Olha, não quero que apareça isso aqui também. Clica aqui, oculta. Então a tabela vai ficando resumida. Aí lá na folha, ele vai ficando de acordo com o que você está deixando. Custo areia, volume de areia, custo areia. Volume pedra, custo de pedra. Você pode ter esse campo aqui com destaque, com uma cor diferente, as colunas. Aqui não ficou legal a cor, né? Mas é que não tem nada escrito, porque os pilares que eu coloquei novo, eles não foram nomeados. Então, à medida que eu nomeio um pilar desse aqui, nomeia onde? No campo marca. Então, se eu nomear P1, ó, nomeei, na folha aqui vai aparecer o P1 aqui. Tá, os outros aqui, vazio. Aí você vai nomeando, pode até nomear direto, né, na tabela de pilares se quiser. P1, P2 e assim por diante. Ele vai nomeando e vai organizando. E na folha vai ficando organizado. Então, o lançamento, quando você estiver lançando, automaticamente vai aparecer aqui. Ok? Essa, então, foi a primeira parte da aula de template, porque já vai ficar longa demais, né? Então, se você comentar, se você gostou dessa aula, aí na próxima aula eu faço para vigas, para lajes e para outros itens, né? De repente precisa de uma terceira aula, até faço. Mas na sequência eu faço mais uma aula para você sobre esse tema. E para você, qualquer alteração que você fez, que nem agora eu criei alguns parâmetros de areia. E o meu template, se eu simplesmente fechar aqui e não salvar, não vai, quando eu iniciar ele, não vai ter informação. Primeira coisa, eu apago os pilares que eu fiz, mas quero que os parâmetros que eu criei fiquem. Então eu venho aqui em arquivo, salvar como, modelo, vou na pasta onde o template está salvo, que é esse aqui, ó, clico e salvar. Ele vai substituir o arquivo existente? Sim. Então eu atribuí ao template as alterações que eu acabei de fazer. Então, se eu fechar aqui agora e eu iniciar um novo template, que é esse que eu acabei de criar, ele vai ter, você vai ver que os parâmetros de areia que eu acabei de criar e custo estão ali. Você pode dizer, professor, mas não é 0,6 areia, varia do traço, né? Pode ser mais, pode ser menos, depende. Então, aqui nós temos tabela de quantidades, aí, ó, tabelas aqui criadas, não tem nada, então à medida que for lançando, ele vai aparecer a tabela do jeito que você salvou no template. Se você quiser essa folha personalizada, você também insere as folhas. Então, o teu template você tem que ir arrumando. Viu que já foi aqui quase uma hora de aula e a gente fez aqui só pilares. Só que isso aqui só faz uma vez. Agora, todo projeto que você vier fazer na sequência, pilares vão sair quantificados para você e os quantitativos que você precisa também. Obviamente que faltou aqui pedra e mais alguma coisa, que é a mesma lógica de areia. É isso aí, abraço e até a próxima aula. Se gostou, comente, compartilhe, curta e se inscreva no canal se você não é inscrito. Até mais.